Thank you. Good evening. So glad to be here. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui. I'm very, very honored to minister here in Brazil, my first visit to Brazil, É minha primeira visita ao Brasil, estou muito honrado de poder ministrar aqui. and my first visit to the Southern Hemisphere. E é a minha primeira visita no hemisfério sul. Even though I've been all over the world in the Northern Hemisphere. Já tive em todo ao redor do mundo, né, e no hemisfério norte, mas é a primeira vez aqui. I've had a tremendous time at the conference and getting to know all of you wonderful people. Tivemos um tempo incrível na conferência e a oportunidade de conhecer vocês. But they've asked me to share a message tonight, and I want to get to it. Pediram para mim compartilhar uma mensagem nessa noite e eu gostaria de entrar nela. Well, let me start by asking you a question. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Is fear right or wrong? Ter medo é certo ou errado? Think about it. Pensa. Is it right to be afraid, or is it wrong to be afraid as a Está Christian? tudo ok como cristão ter medo ou é errado? I've been a pastor for over 30 years, Eu já sou um pastor há mais de 30 anos and it's certainly one of the issues that affects nearly every Christian. e com certeza algo que afeta todo cristão, I would say it affects every person. talvez toda pessoa, né? At some point in our lives, we encounter fear, Em algum momento da nossa vida nós nos deparamos com o medo and sometimes that fear can be overwhelming. e às vezes o medo pode ser demais. Let me pra tell you a gente. story. Vou te contar uma história. I have 4 children, Eu tenho 4 filhos and one of my children, one of my sons, e um dos meus filhos homens, when he was a little guy, young, quando ele era pequeno, jovenzinho, that's when the Toy Story movie came out. quando o filme, aquele Toy Story, né? And my children Saiu. watch that Toy Story movie Meus every day. filhos olhavam aquele filme Toy Story todo dia. And my one son got a toy of Buzz Lightyear. E o meu filho conseguiu o brinquedinho, aquele o Buzz Lightyear. I think he got it with the McDonald's Happy Meal. E eu acho que ele comprou, que veio junto na caixinha do lanche feliz do McDonald's. Well, that toy never left his hands. E aquele brinquedinho nunca saiu das suas mãos. Everywhere we went, he had Buzz Lightyear. Todo lugar que nós íamos, ele levava o Buzz junto. And if we left it behind, we had to go get it. Se ele esquecia, nós tínhamos que voltar para buscar. One time we were on vacation driving across the country, Uma vez nós estávamos de férias atravessando o país. and we got out in the big shopping mall just to get exercise. E aí nós paramos num shopping grande assim só para dar uma caminhada, né? De sair do carro, dar uma caminhada. Get back in the car, ready to keep going on our journey. Nós tínhamos que voltar logo pro carro para seguir a jornada. Where's Buzz Lightyear? Cadê o Buzz Lightyear? Everyone stay in the car. Todo mundo fica no carro. I'll Peraí, go find him. eu vou achar ele. And I have to go through every store we went through. E aí eu tive que passar por cada loja que nós paramos e entramos do shopping. And Father, help me find E Buzz eu disse, Lightyear. Deus, me ajuda a achar o Buzz. Please, Lord. Por favor, Senhor. Otherwise, the vacation would be ruined. Caso contrário, as nossas férias saíram arruinadas naquele momento. Walking through a bookstore, and there was little Buzz on E the aí, shelf. e aí lá na prateleira de uma loja de livros, né, uma livraria, tinha o Buzz. Tava lá o Buzz. Hallelujah. Aleluia. So I take little Buzz, Peguei o pequeno Buzz take him back to my e boy, levei de volta para o meu filho. and he was happy. E aí ele estava feliz. But then something amazing happened. Mas uma coisa incrível aconteceu. I think he was about 3, 4 years old, probably Tinha 4 years old. provavelmente uns 4 anos de idade. And he became Buzz Lightyear. E ele se tornou Buzz Lightyear. He thought he was Buzz Lightyear. Ele realmente pensava que era o Buzz. He would walk around like Ele Buzz Lightyear. caminhava como Buzz. We would go into the store. Entramos numa loja, He would go ahead of us ele ia na nossa frente. and have the people at the door to greet. E aí ele ia o pessoal, né, que saudava na porta da entrada. Big stores. Uma lojas grandes sempre tem um pessoal que faz saudação. Little son, walk in. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Ele entrava na loja e dizia: "Eu sou o Buzz Lightyear, vim em paz." And they go, E o pessoal: "Hã? I'm Buzz Lightyear. I come in peace. Eu sou o Buzz Lightyear, vim em paz." We were walking down the hallway. Nós caminhávamos no corredor. He would slide along the wall. Ele andava encostado nas paredes assim de lado. Serious. Man, He so- was Buzz Lightyear. Ele era o Buzz Lightyear. He was a superhero. Ele era um super-herói. And this lasted for like a year. Olha, e durou um ano esse troço. And we just loved it. Nós adoramos aquilo. And he was a little older. Um pouquinho mais velho, logo depois. And that,
he stopped doing that quite as much. E ele parou um pouquinho de fazer isso. But he was a strong man, Mas a boy, ele little era boy, ele era just confident, Era um menino forte e seguro de si, ready to take on the world. pronto para ganhar o mundo. And he was probably 7 or 8, and he went to stay with a friend. E aí, quando ele tinha mais ou menos uns 7 ou 8, ele foi visitar um amigo, His best friend, o melhor amigo dele. and so he stayed overnight at their house. Ele foi passar a noite lá, né, com um amigo dele. I'm from the very northern part of America, Eu sou da parte bem norte dos Estados Unidos. and we have forests. E lá temos florestas lá. And my son and his friend O meu filho e o seu amigo went for a walk, a hike out into the forest. foram dar uma caminhada no meio da floresta, But they got lost, mas se perderam. all right? And where I live, if you get lost in the forest, E da onde eu venho, se você se perder na floresta, it can be a very scary thing. pode ser uma coisa muito assustadora. If you're lost in the forest Se at você night, se perdeu na floresta à noite ainda, it can be very, very scary. pode ser muito, muito assustador. There are bears, Porque existem ursos, wild e dogs, cachorros selvagens, wolves, lobos, many things to be afraid of. muitas coisas a qual pode se ter medo. And even grown men Até homens adultos get afraid in the woods at night. ficam com medo nessas florestas à In noite. fact, you should never go out into the woods without a gun Na realidade, tu nem deveria entrar nessas florestas sem arma at night. na noite. But my boys, Mas- my son and his friend were out in the woods, Mas o meu filho e o seu amigo estavam lá na floresta and they got really lost, and it got dark, e eles se perderam valendo e ficou escuro. and they were out there for several hours. E eles ficaram lá por algumas horas. And finally, they saw the light, they E recognized the house, finalmente eles viram uma pequena luz e reconheceram a casa and they got back to the house. e conseguiram voltar para casa. And we didn't even know about it until after he came home. Nós, na rádio, nem sabíamos que isso tinha acontecido até ele voltar para casa, né? But that changed my son. Mas aquilo mudou o meu filho. My superhero O meu super-herói disappeared, desapareceu. and he was a different person. Ele era uma pessoa diferente depois daquilo. From that point on, he was afraid often. Daquele ponto em diante, daquele momento, ele começou a ter medo muito seguido. If we were driving in the car and I turned down a road that he didn't recognize, E se nós estávamos dirigindo o carro e eu dobrava numa rua que ele não reconhecia, he'd go, "Dad, where are we going?" ele dizia: pai, onde é que nós estamos indo? I'm like, "We're going to Target. It's just around the corner." Calma, cara, estamos indo na loja ali, peraí. Okay. He was afraid to be left alone. Ele tinha medo de ser deixado sozinho. Even in his room, Até no quarto dele, he could be left alone if we were right outside his room. ele sentia sozinho, deixado no quarto, mesmo que nós estivéssemos do lado de fora. And this went on for years. E isso aconteceu por anos. And we didn't know how serious it was. Nós não sabíamos o quão sério isso era. But he wasn't able to shake it. Mas ele não conseguia se libertar disso. Fear changed my son's personality. O medo mudou a personalidade do meu filho. And he struggled with that for many years. E ele teve dificuldade com isso por muitos anos. And what I'm talking about tonight is this spirit of fear. O que eu estou falando hoje à noite é sobre o espírito de medo. And I see it everywhere in our world today. E eu vejo em todo lugar, no nosso mundo hoje, There's fear of financial crisis, medo de crise financeira, fear of political instability, medo de instabilidade política, fear of social breakdown. de uma pane social. The liberals are afraid of the conservatives. Os liberais estão com medo dos conservadores, Conservatives are afraid of the os liberals. conservadores com medo dos liberais, Every group's afraid of the other group. cada grupo com medo do outro grupo. Fear of environmental breakdown. Medo de um problema grande no meio ambiente. It's just fear. Medo. Because the world and the devil influences people by fear. Porque o mundo e o diabo influenciam as pessoas através do medo. That's because fear is an easy way to manipulate É people. porque, sabe por que isso? Porque o medo é uma forma fácil de manipular as pessoas. And if the world or the devil Então- can make you afraid, Então, se o mundo, o diabo, pode te fazer temer algo, it can control your life. controla a tua vida. And
In the same way that my son's life was controlled by fear. Do mesmo jeito que a vida do meu filho foi controlada por medo. So it's important that we have a good understanding of what the Bible teaches about fear. É importante nós termos um bom entendimento sobre o que a Bíblia nos ensina em relação ao medo. There's actually I'm going to talk about three kinds of fear. Eu gostaria de falar essa noite sobre três tipos de medo. The first is just the emotion of fear. O primeiro é um medo emocional. And so emotions are neither right nor wrong. Emoções estão erradas ou certas. They're just emotions. Não tem emoção errada ou certa, são emoções. All right? It's okay to feel afraid when you encounter danger. Tá tudo certo se você tem medo quando se depara com o perigo. That's not a lack of faith. Isso não é um problema, não é uma falta de fé. Okay, people in my church, they ask me this frequently. Frequentemente o pessoal da minha igreja me pergunta. Something happens and they're afraid and they think they're sinning. E alguma coisa acontece, eles ficam com medo e eles começam a pensar que estão pecando. Everyone's being fired at my job and I'm afraid I'm going to lose my Todo job. mundo está perdendo emprego lá na minha empresa, eu também estou com medo que vou perder o meu. I'm sorry, Pastor, I know I shouldn't be afraid. Desculpa, pastor, mas eu sei que eu não devia ter medo. No, it's probably right that you're afraid. Não, olha, pode até estar certo de ter medo disso. You know, that kind of emotional fear Esse medo emocional means that you're rational. significa que tu é racional, que tu pensa. If you're walking down the street and you see a big giant truck coming speeding down the road Se você- erratically, Né? Se tu vai para a rua e vê aquele caminhão desgovernado, it's like, oh, that's fear. isso é medo. And you back out of the Tu way. dá um passo para trás, That's not a sin. então isso não é pecado. That means you're not crazy. Isso significa que tu não é louco. We teach our children Nós ensinamos as nossas crianças to not run out into the road. que para não correr na rua. Why? Por quê? Because you can get hit by a car. Porque pode ser atingido por um carro. All right? We teach our children not to go with strangers. Nós ensinamos os filhos a não encontrar, não ir atrás de estranhos. There are situations and dangers in life that the emotion of fear is proper response. Existem situações na nossa vida que o medo é uma resposta apropriada, ou acontece baseado na situação. Emotions are neither right nor wrong, Emoções estão certas ou erradas, but how you respond to those emotions can be right or wrong. mas a questão é como tu responde às tuas emoções, aí pode estar certo ou errado. That's the important part. Essa é a parte importante. So there's the emotion of fear, Então existe o medo emocional, and there's what we call the spirit of fear. e aí o que nós chamamos de espírito de medo. And the spirit of fear can actually be a demonic spirit. E o espírito de medo, esse sim pode ser demoníaco. Or it can be just a more general term, a use of the word spirit in that it's a force or an influence Ou uma influência ao seu redor, or a condition that affects someone. uma condição que está afetando alguém. And sometimes we don't know if it's just a condition or if it's a demonic Sabe, às spirit. vezes a gente não sabe se o que nós estamos vivendo é uma situação de medo ou de fato demoníaco, uma influência demoníaca. But evil spirits can actually take advantage of our natural emotions to gain a foothold, a control. Mas qualquer um dos dois toma o nosso controle, deixamos de ser racionais. So in English we have a saying. Em inglês nós temos um ditado. It's like, he was gripped by fear, Ele foi tomado pelo medo. or I was paralyzed by fear. Ou eu fui paralisado, o cara foi paralisado pelo medo. And those sayings reveal that it's an outside force coming and paralyzing or controlling me. Esses dizeres são porque, de fato, às vezes nós somos controlados, né, e tomados por uma força externa. And that spirit of fear can control an individual or a group, E esse espírito de medo pode controlar uma pessoa ou mesmo um grupo de pessoas. or sometimes a whole nation Ou or a às vezes generation. uma nação inteira ou uma geração inteira. And that's what's happening in our day, E isso é o que tem acontecido nos nossos dias de hoje. because it can be used by the world to control and manipulate. Porque isso pode ser usado, né, para controlar e manipular. And the media just uses that to fuel emotional fear. A mídia usa para criar esse medo emocional. And the enemy uses it to fuel spiritual control and E o manipulation. inimigo usa, né, para abastecer a gente de medo, para nos controlar. So there's the emotion of fear, Então existe o medo emocional and then there's a spirit of e fear, o espírito do medo, but
But then there's another kind of fear, Mas existe um outro tipo and this is a de holy medo. fear. Mas eu estou falando do temor. It's a healthy, reverent awe of God. É o temor, uma reverência a Deus. It's not being terrified of God, Não diz respeito a ficar aterrorizado, but it's recognizing that God is powerful and awesome. mas é reconhecer esse temor, não de medo, mas de reconhecer a grandeza de Deus. And if you encounter God and don't feel some fear, E se você encontrar Deus e não temer, you have yet to encounter the God I serve. você ainda não encontrou o Deus que eu sirvo. The Bible says it's a fearful thing A to Bíblia- fall into the hands of a living A God. Bíblia diz que é uma terrível coisa cair na mão do Deus vivo. Is God alive? Deus está vivo? Amen. Amém? Is the Bible true? A Bíblia é verdade? Amen. It's a fearful thing to fall into the hands of a living God. É uma terrível coisa cair na mão do Deus When vivente. you encounter God, there should be a response of whoa. Que quando tu encontra Deus, deveria ter essa resposta de uau. And it's not even wrong to be afraid. Não, nesse caso, não é errado temer. In fact, in the Greek, the word can be translated terrified in some places. E a palavra grega pode até ser traduzida como Terror. como terror Or awe, respect. ou simplesmente uau, In the Greek, como respeito. it's used both ways. No grego tem essas duas traduções, do terror e da admiração. Listen to this. Escute isso. Psalm 25:14. Salmo 25:14. The secret of the Lord is with those who fear him, O segredo do Senhor está com aqueles que o temem. and he will show them his promises. E Ele vai mostrar para esses as suas promessas. How many want to know God's secrets? Quantos querem conhecer os segredos de Deus? Put your hands up. Levanta a mão. You want to know the secrets of Quer God? conhecer os segredos de Deus? How many want to have God whisper a secret in your ear? Quantos querem que Deus fale baixinho um segredinho para você? He Sussurre. does that to those who fear him. Ele sussurra, ele faz isso para aqueles que o temem. So this is a holy, reverent fear. Essa é uma revelação do santo temor. And we live by grace, right? Nós vivemos pela graça, certo? We're New Testament Christians. Nós somos cristãos do Novo Testamento. So, but grace removes all fear, Tá, right? mas a graça não remove todo o medo? Well, let's see what the Bible says about Vamos ver o that. que a Bíblia diz a respeito In disso. the New Testament, No Hebrews Novo chapter 12, Testamento, em Hebreus, no capítulo 12, 28 and 29. 28 e 29. I'll read it in English. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. Porque, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. According to this verse, De acordo com esse verso, grace enables us to serve God with fear. a graça nos capacita a servir a Deus com temor. Grace doesn't erase the fear. A graça não apaga o medo, o temor. Grace enables us to have that holy fear and reverence of Na God. realidade, ela é que nos dá a capacidade para viver debaixo desse temor, não de medo, mas um temor. And then it says, for our God is a consuming fire. E aí diz o seguinte, que o nosso Deus é fogo consumidor. I caught on fire once. Mas um dia eu peguei fogo. It was in our winter. Nós estávamos no nosso inverno, não esse inverno. In our winter, if you don't have heat, you die. No nosso inverno, se você não tem aquecimento em casa, você morre. We get 5 feet of snow every Nós, year, minimum. uns 2 metros de neve todo ano. And when I was a teenager, where we lived, Quando eu era adolescente, lá nós moramos, there was a room that had a pool table and a stereo. nós tínhamos lá uma sala que tinha um estéreo, né, um aparelho de som, jogos e isso. Fun room. Um jogo, uma sala da diversão, assim, But
parents didn't heat it because it was too expensive. Mas os pais não aqueciam aquela sala porque era muito caro. So if we wanted to use that room in the winter, Então, we had to build a fire se nós quiséssemos usar aquela sala de jogos, nós tínhamos que acender algum fogo aí. in the fireplace. Cut wood, build a fire. Yeah, we had a fireplace. E aí o que nós fazia? Ligava a uma lareira que tinha lá. My father and my brothers built the fireplace out of stone. Meu pai e meu irmão construíram, né, uma lareira lá de pedra. It's a different story. É uma outra história. And so I could not get the fire to start. Mas eu não conseguia fazer o fogo começar. And I tried everything. E eu tentei tudo ali. And then I thought, Eu pensei, I'm going to get a little gasoline, quer saber? Eu vou arrumar uma gasolininha. just to like a half a cup, Só meio copinho. you know, and I'll pour it on there and I'll let it soak in and Eu then I'll light it. vou dar uma derramadinha ali, deixar dar uma absorvidinha aí. Okay, let me tell you, that's stupid. Eu vou dizer uma coisa para ti. Isso é idiotice, é burrice. I still can picture it in my mind. Eu consigo ver aqui a imagem na minha mente. I thought there was no fire in the fire pit. Eu achei que não tinha nenhum pedacinho de chama ali escondidinho no fogo. Because I'd been trying for like an hour. Porque eu estava 1 hora tentando e não pegava fogo, então. But as soon as I put the gasoline by the fire, Mas assim que eu coloquei a gasolina there was a perto, spark, houve uma faísca, because it's the fumes that ignite. porque aquilo simplesmente pegou no combustível Gasoline on my pants, e aquilo voou na minha calça I'm engulfed in fire. e eu estava pegando fogo. Of course, you're trained, if you catch on fire, stop, drop, and roll. E aí eu aprendi no treinamento de bombeiros que eu devia parar e rolar. Do they teach you that Eles já here? ensinam aqui isso, vocês não? Stop, Para, drop, and roll. deita e rola. Well, we build fires a lot in Michigan to live, so Yeah. we need to know that. Nós fizemos muito fogo lá, então a gente aprendeu isso. You know what I did? Sabe o que eu fiz? I ran Eu screaming, saí correndo e gritando, which made the fire go even o hotter. que fez com que o fogo ainda fosse mais alto. And my mom thought I cut off my hand with the axe. E a minha mãe achou que eu tinha cortado meu braço com um machado. And she came running out and Ela pushed veio me down and made correndo, me me roll. atirou no chão e me fez rolar. And I was not injured. E aí acabei não me machucando. So have you ever encountered a consuming fire? Você I já have. encontrou o fogo consumidor? Eu encontrei o fogo consumidor. Our God is a consuming O fire. nosso Deus é um Deus de fogo consumidor. But I realized this many years ago. Eu me dei conta disso muito tempo atrás, muitos anos atrás. As a Christian, Como cristão, we're Catch the Fire Church, right? nós somos igreja Catch the Fire. I'm on fire for God, Eu right? estou no fogo por Deus. You know, a fire isn't afraid of fire. Fogo não tem medo de fogo. If I'm on fire for God, Se eu estou com fogo pelo Senhor, when I encounter the God of fire, se eu encontro o Deus do because I fogo, share His nature and character, porque eu compartilho a sua natureza e caráter, I'm comfortable in that eu fire. estou confortável nesse fogo. That's the kind of fire our God Esse é o is. tipo de fogo que é o nosso Deus. Consuming fire O that fogo sets us on fire. consumidor que nos coloca ainda mais fogo em nós. So it's appropriate to have holy fear. Então é apropriado sim ter esse temor. It's not appropriate to come under the spirit of fear. Não é apropriado estar debaixo do espírito de medo. And emotional fear depends on how you respond to it. E o medo emocional depende de como tu There's reage. a great verse in the Bible about fear. Existe um verso fantástico na Bíblia sobre o medo. 2 Timothy chapter 1:7. Em que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 e o verso 7. God has not given us a spirit of fear, Porque- but of power and of love and a sound mind. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. All right, so God doesn't give us the spirit of Deus fear. não nos deu o espírito de medo. He takes it away. Ele levou isso. But in this verse says there's three things that he gives us in its Mas place. nesse verso, ele substitui o medo por 3 coisas. The first is the spirit of power. Primeiro é o espírito de poder. And that's speaking of the Holy E Spirit. isso fala a respeito do Espírito Santo. Jesus told his disciples to wait in Jerusalem until the power of the Holy Spirit came upon them. Jesus disse para os seus discípulos, esperem em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos de poder. Do you remember that verse? Vocês lembram desse verso?
Wait in the Jerusalem until the power from on high descends on you. Espera em Jerusalém para que o poder do alto desça em vocês. That word for power, referring to the Holy Spirit, Essa palavra de poder estava se referindo ao Espírito Santo. means miraculous power, Poder milagroso, miraculoso. supernatural power. Poder sobrenatural. So this isn't just natural confidence or strength. Não era uma confiança extra que ele ia derramar sobre eles. It's God's strength in me. Era o poder da força de Deus em mim. There's another verse that says, greater is he who is in me than he who is in the O world. outro verso que diz, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. If God is living in Se you, Deus está vivendo em ti, what do you need to be afraid of? do que você precisa temer? Nothing. Nada. Because God's in you, and this is a promise of Scripture. E é a promessa aqui na Escritura. He hasn't given us a spirit of fear, but a spirit of Ele power. não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de poder. So think of the power and the might of God. Pensa no poder na mente de Deus. The power that created the O universe. poder que criou o universo. The eternal Spirit of God. O eterno Espírito de Deus. Vast, immeasurable. Vasto, incrível, inimaginável. And God takes His Spirit E ele pega esse Espírito, o seu Espírito, and somehow supernaturally, e de alguma forma sobrenatural, God's Holy Spirit o Espírito Santo de Deus comes and vem e dwells in us. entra em nós, habita em nós. Boom. How many have the Holy Spirit? Quantos têm o Espírito Santo? Do you realize what you have in you? Você deu conta do que você tem em você? You have the power of Você God. tem o poder de Deus. God doesn't give us a spirit of Deus fear. não nos dá um espírito de medo. The Bible says He gives us a spirit of love. Ele nos dá também, e outra coisa que ele fala aqui em Timóteo, ele nos dá um espírito de amor. What's the opposite of fear? O que é o oposto do medo? Most people, if you just came up and asked them that, they'd say courage. Muitos vêm e dizem, acham que isso é coragem. But the fact is, Mas o fato é, you don't need courage Você não precisa if coragem. there's nothing to be afraid of. se você não tem nada para temer. You only need courage when you're facing something fearful. Você só precisa de coragem quando encara alguma coisa a qual você tem medo. So the opposite of fear is not courage. O oposto de coragem, o oposto de medo não é coragem. The opposite of fear is love. O oposto de medo é o amor. The Bible says in 1 John 4:18, Em 1 João, 1 John 1 4:18, João 4,18, there is no fear in love, but perfect love casts out que fear. o perfeito amor lança fora todo medo. There's no fear in love because Não existe amor e medo, perfect love casts out porque o fear. perfeito amor lança fora. And perfect todo means medo. complete or E mature. perfeito significa completo, maduro. Love that has had time to grow up. É o amor que teve tempo para crescer. And as love grows and increases in À you, medida que o amor cresce em ti, it pushes out fear. empurra para fora o medo. It takes the place where fear used to dwell. Toma o lugar a qual antes habitava o medo. And the power of God's love, E o poder do amor de Deus, when it is complete or mature, quando é completo e maduro, can push out every bit of that spirit of fear. empurra todo o rastro, todo pequeno sobra de medo. It forces it out. Força para fora. There's no room for the spirit of Não fear existe espaço para o espírito de medo when you're filled with the spirit of quando love. você é cheio do espírito de amor. Now, that's not the emotion of fear, Não é um medo emocional, but it's the controlling spirit of fear. mas o espírito do medo, aquele que controla. Fear is a bully. A bully, a gangster, É, ruffian. o medo, ele é um bandido, um marginal. Love is a friend, a brother. E o amor é um amigo, um irmão. Fear pushes you around and picks a O fight. medo te bate, Love protects you and nurtures and cares o for you. amor te protege e te cuida. In Romans chapter 8, Em another verse on Romanos, no fear. capítulo 8, diz, Romans 8:15. verso 15,
It says, you have not received the spirit that makes you fearful slaves. Vocês não receberam o espírito de escravidão, Instead, you've received God's spirit of adoption, mas receberam o espírito de Deus de adoção, by which we call out Abba, Father. que hoje chamamos Abba, Pai. His spirit joins with O our spirit espírito dele se junta com o nosso and affirms that we are children of God. e reafirma que nós somos filhos de Deus. Same idea as the verse in Timothy, A mesma ideia do verso lá de Timóteo, that the Spirit of God dwells que o in us, Espírito de Deus habita em nós and now we are adopted sons and daughters e of agora God. somos filhos adotivos de Deus. And that love pushes out every bit of E the esse spirit of amor, fear. todo pedaço de medo, ele lança fora. Because love is more powerful than fear. Porque o amor é mais poderoso que o medo. Amen? Amém? Say amen. Diga amém. So God gives us, He doesn't give us a spirit of fear, Ele não nos dá o espírito de medo, but He gives us a spirit of power, ele nos dá o espírito de poder, spirit of love, de amor, and the spirit of a sound mind. e o último, que diz aqui em Timóteo, de moderação. Well, what does that mean? O que significa isso? Well, we have an example of it in Jesus' ministry. Temos um exemplo no ministério de Jesus. Jesus was walking through a city, Jesus estava caminhando numa cidade came out of the city, e aí veio and there was a crazy man lá um homem louco. that no one could control this guy. He was Que so ninguém crazy. conseguia controlar ele de tão louco que ele era. He was he lived I think in a cemetery. Ele vivia and num cemitério, they couldn't even chain him up, ele estava até, nem as correntes seguravam ele. and everybody just avoided E this todo guy. mundo evitava esse cara. And as soon as Jesus walked up, E assim que Jesus chega, the person who was crazy said, "Don't torture us." e o cara, né, o louco, diz: não nos torture. And Jesus realized this was a spirit in him. E aí Jesus se dá conta, tem espírito ali. In fact, there were many spirits. Na realidade, haviam muitos demônios ali. And Jesus commanded those spirits to leave this person. E Jesus comanda que esses espíritos deixassem a pessoa. But the spirit actually argued with Jesus. Mas os espíritos na rádio começaram a conversar, a discutir com Jesus. Don't send us out of this man. We don't have anywhere to go. Não nos mande para fora desse homem, porque nós não temos para onde ir. And the Bible said Jesus commanded those spirits to go into a herd E of pigs. a Bíblia diz que, na realidade, Jesus comanda, então, que eles entrem nos porcos, que havia uma criação ali. What did that look like? Tá, mas You know? como é que isso se parece? I can't wait to see the videotapes when we get to heaven. Olha, quando eu chegar no céu, eu vou querer ver as imagens disso acontecendo. Heaven Netflix. O Netflix celestial. When those demons left that man, the Bible says he was clothed in his right mind. A Bíblia diz que quando os espíritos deixaram esse homem teve uma mente clara e sã. The spirits that were possessing that man made him crazy. Os espíritos que possuíam aquele homem deixavam ele louco. He couldn't think straight. Ele não conseguia pensar direito. And fear can do that in our O lives. medo faz isso na nossa vida. Have you ever been in a situation where all you can think of is all the bad things that could happen? Passou por uma situação onde na tua cabeça só vinha as coisas ruins que podiam acontecer? And you can't stop thinking, what if this E happens? What você if não this conseguia happens? pensar se isso acontecer e se isso acontecer. And you worry and worry and E worry você and se worry. preocupa. And then you avoid situations because you're afraid E that something você bad might happen. evita situações porque acha que talvez algo ruim pode acontecer. People live under the control of fear for many As years. pessoas vivem debaixo do controle do medo por muitos anos. It causes us to think unclear thoughts. Não nos permite viver com moderação, com pensamentos claros. What should I do with my O que eu life? deveria fazer na minha vida? Maybe I should go to college. Talvez eu deveria ir fazer uma faculdade. Oh, I can't do that. I'll never be able to afford it. Não vou conseguir pagar, não posso. Maybe I should learn how to be a plumber or Tá, mas talvez eu electrician. deveria aprender a ser um encanador ou eletricista. Oh, maybe I'll get electrocuted. Não, mas daí eu vou levar um choque, talvez não. Maybe I should do this. Talvez eu deveria fazer isso. Oh, my parents wouldn't be happy Meu about pai não vão that. ficar felizes se eu fizer. My friends would think I was Meus stupid. amigos vão achar que eu sou idiota. And we're controlled by E fear. nós somos controlados pelo medo. Is my spouse having an affair? Mas será que meu cônjuge está tendo um caso? Where are they? Onde eles estão? Who are they talking O que to? eles estão falando?
I've seen marriages ruined Eu já vi casamentos acabarem because of fear and jealousy. porque havia medo, medo que levavam para um ciúme terrível. I've seen parents get so afraid that their children were going to make a mistake or do something hurtful that they control the children. Pais que acabam controlando demais as crianças com medo que algo aconteça. I tell the parents, just relax. Eu digo para os pais, relaxa, cara. Don't, but they're under the control of Eles fear. estão debaixo de um controle, de um medo. Fear of men, fear of being, controlled by others. Medo de ser controlado por outros. That can actually cause you to be controlled by Na others. realidade, causa com que você aí sim seja controlado por outros. Because you act in a way that you're always on guard. You're Porque always worried. você começa a agir como que você sempre está à espera de alguma coisa, sempre em guarda. That's not having a sound mind. Isso não é ter moderação. That's not thinking straight. Isso não é pensar claramente. That's not what God gives. Não é o que Deus dá. That's what God takes away. E isso é o que The devil takes away sound thinking. Yeah. Ok, e é esse medo, essa falta de moderação que Deus consegue retirar. God takes away crazy thinking. Deus tira o nosso pensamento insano. When he fills us with the spirit of power Quando Ele nos enche com o seu poder, and the spirit of, what was the second one? love. I know that. I'm Oh, asking sorry them. about that. Qual é o próximo? Amor. Amor. Amore. That's the one. Yeah, good job. Thank you. And the spirit of E o próximo? Moderação. right thinking. Moderação. Mente clara. And those are all the effect of the Holy Spirit E isso tudo é um efeito do Espírito Santo em nós, living in you. vivendo em você. Now, how do doctors figure out what disease you have if you have a disease? Como um médico diagnostica uma doença em ti? They ask what are the symptoms. Eles perguntam quais são, o que você está sentindo, os sintomas. They ask, they check your eyesight, Eles checam os teus olhos, check your blood pressure. a pressão sanguínea, I just want to know, check your blood pressure. a pressão. Do you have swelling in your legs? Se você tem inchaço, né, nas extremidades, Do you get tired walking up steps? se você caminha com dificuldade. If all those things are bad, then you might have a heart problem. Se tudo isso é ruim, talvez você tenha até um problema no coração. So you know what? If you're having crazy thinking, Agora, se você está tendo pensamentos loucos, or if you're unclear in the way you se think, você não está tendo moderação, não tá pensando claramente, maybe there's a spirit of fear. talvez haja um espírito de medo te influenciando. All right? If you don't feel or experience the love of God, Se você não sentiu a experiência do amor de Deus, maybe there's still some fear taking up space in your heart. mas talvez ainda esteja havendo espaço de medo habitando o teu coração. If you don't have the power to live a sinless, righteous life, Se você não está tendo o poder de conseguir viver uma vida livre do pecado, or the power to stand up against the temptation and Ou- the influences of the world, ou de conseguir se posicionar em relação às tentações do mundo, maybe there's still some fear in you. talvez ainda há medo em ti. And that fear needs to be cast out. E esse medo precisa sair. Fear brings anxiety and O scattered thinking. medo traz pensamentos de pavor e ansiedade. The Spirit of God brings peace, Mas a o sound Espírito mind, de and Deus clear thinking. Traz moderação. Let me finish the story of my son. Deixa eu terminar aqui a história do meu filho. We got used to my son being afraid of getting lost. Nós acabamos nos acostumando com o medo do meu filho de se perder. My wife and I talked about it many times. We didn't know what to do. Minha esposa e eu falávamos muitas vezes, não sabíamos o que fazer, But Buzz Lightyear was gone. porque o Buzz Lightyear tinha sumido ali. And we just learned to never leave him alone.
E nós aprendemos a nunca deixá-lo sozinho, and always explain exactly where we were going sempre explicando onde nós íamos. for years. Por anos nós fizemos isso. And then when he was about 13 or 14, Quando ele tinha entre 14 e 15, it came back 13 e 14, with a perdão. vengeance. It came back strongly. De uma hora para outra, ele voltou a pensar claramente, a ficar forte. In fact, the fear became so big in his life, he couldn't do anything. He couldn't do anything. It got much worse. Desculpe. E aí ele voltou a ficar pior ainda, ou seja, aquele medo lá atrás, ele ainda aumentou ainda mais, ficou muito pior. We got used to it just being fear, Nós estávamos acostumados só com o medo. but actually inside it was growing over the years. E ao longo dos anos, lá dentro, aquele medo estava até crescendo. He was just learning how to control it. E ele simplesmente estava aprendendo como controlar aquele But medo. when he was 13, 14 Mas years quando ele teve old, 13, 14, it took control of him. aquele medo o controlou totalmente. Prayer didn't even help. A oração já não ajudava mais. I didn't know what to do. Eu não sabia o que fazer. I took my son to a psychiatrist, Levei o meu filho a um psiquiatra, professional Christian counselor. profissional nessa área. And every week we would go in and talk. E toda semana nós íamos lá para falar. And because he was young, he wanted me in the room with him. E porque ele era jovem, Professional. o psiquiatra queria que sempre o pai permanecesse junto. No, my son wanted me in the room, O filho queria que ele estivesse, sempre junto. and I was glad he did. E eu até estou feliz que ele queria que eu estivesse. This professional counselor was brilliant. E esse profissional era brilhante. And over the weeks, helped him different things. Ao longo das semanas foi ajudando ele com diferentes coisas. For several months, we met weekly. E por muitos meses nós nos encontrávamos semanalmente. And then I remember it Eu me lembro, as clear as it was yesterday. como se fosse ontem, The counselor said, o "Son, this is your fear." conselheiro disse: esse aqui é o teu medo, filho. It was a box of tissue, just like Era this. uma caixinha de lenço como essa. He said, "This is your fear. Just whatever you fear, Aqui está o teu medo. put that fear right into that box. Tudo o que tu teme, concentra o teu medo aqui nessa caixa. Visualize this as what you feel." Visualiza isso, o que tu teme. He was like, "Okay." Ele disse: ok. And then the counselor said, "What are you going to do with it?" E aí o conselheiro disse: e agora, tu vai fazer o que com isso? My son thought about it. Ele pensou, He went, ele atirou no chão. "It's like, good." Ele disse: parabéns, muito bom. He said, "Is that all you're going to do?" Tá, mas tu só vai fazer isso com ele? He thought about it. Ele pensou, He said, "No." quer saber? Pull it out. He sat down. Ele sentou, Counselor said, "Good." e o conselheiro disse: é isso aí. The counselor looked at me and Ele olhou para mim e fez assim. I said, E eu disse: "Not good enough." não, ainda não chegou lá. My son was like, Meu filho olhou para mim. I said, "It's disse- still right there. Tá, mas continua ali o medo. What are you going to do with it?" Tá, mas tu vai fazer o que com esse troço? I thought for a minute. Ele pensou por um minuto. He picked up Ele all pegou the tudo, tissues, opened the door of the abriu counseling a room, porta da threw it quarta e out the tirou para door, fora. slammed the door. Bateu a porta. He cast it out, Ele expulsou o medo. and he was set free. E ali ele foi liberto. And he literally was set free. E literalmente ali ele foi liberto. And he became the strong young man E ele se tornou o jovem confiante que era. that he is today, Que ele é até hoje. that girls flock to. E que as garotas acham bonito. He's not Buzz Lightyear, Não é o Buzz Lightyear, he is himself. mas ele é ele mesmo. So I challenge you, if there's fears in your life, Eu quero desafiar que se você tem medo na sua vida, like my son, you need to como meu identify filho, them, você precisa identificar ele. realize they don't have power over you, Identificar que ele não tem poder sobre a tua vida. have the Lord cast them out of your life, Peça que Deus o expulse da sua vida. and in its place fill you with E love que esse amor seja cheio de amor, esse lugar seja cheio de amor e poder and a sound mind. e moderação. My friend is going to lead you in prayer. Meu amigo agora vai orar por vocês. Vamos ficar em pé.
Eu acredito que nós podemos ter um momento de oração. Enquanto nós estivermos adorando um pouco, eu quero encorajar você, e todos nós temos, de alguma forma, algum medo que nós precisamos lutar contra e repreender na nossa vida. Todos nós somos barrados, todos nós somos impedidos, de alguma forma, de ir adiante, devido ao medo. Enquanto nós estivermos adorando, gostaria que esse momento, que é um momento só seu, que não é um momento de intercessão sobre a sua vida somente. Enquanto nós estivermos orando e intercedendo por você, você levanta a sua mão, você identifica para Deus o seu medo. Enquanto nós estivermos orando, você vai repetindo, e você vai identificando ao longo da ministração, você foi identificando aquilo que tem barrado você. E nós vamos pedindo para que esse medo seja substituído pelo espírito de poder, amor e moderação. Levanta a sua mão para o papai e diz: papai, eu tenho medo. E diz para ele os pontos em que você tem sido seguro, os pontos em que você não tem conseguido vencer e que você precisa que o medo seja expulso da sua vida. Levanta e diga: papai, eu estou aqui. E nós vamos juntos repreender esse medo, nós vamos juntos expulsá-lo da nossa vida, nós vamos juntos, nós vamos juntos ter esse entendimento, cada um da sua forma, no seu momento, na sua circunstância. Papai, aqui estamos nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos, papai, para que o teu Espírito que lança fora todo medo, o amor que nos enche, Pai, nós juntos oramos e nós falamos: escuta o nosso clamor, escuta o nosso coração. Pai, nós repreendemos esse medo, nós rejeitamos esse medo e nós substituímos pelo temor do Senhor, o temor de Ti, Pai, o temor, o Teu amor que nos enche e que lança fora todo o medo. Pai, substitui agora pela fortaleza, o espírito de fortaleza, de poder, de amor e de moderação na nossa vida. Papai, em nome de Jesus, cada um de nós que tem reconhecido as nossas dificuldades e as nossas limitações, papai, nos visita, nos alcança. Nós repreendemos esse medo, nós repreendemos, papai, e precisamos de Ti, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Tu és bem-vindo, papai, a encher esse lugar que agora está ficando vazio, com moderação, com amor e com poder. Papai, em nome de Jesus.